Divina Liturgia de Sábado Santo, Sábado de Aleluia, ou seja, como eu disse no começo, era uma missa que tradicionalmente se começa por volta das 11 horas, para que o Evangelho faça justamente o que nós fizemos. Cristo ressuscitou, aleluia, ressuscitou para nós. E hoje nós vimos as leituras pincelarem exatamente isso, a criação. A primeira leitura foi falar da criação, do homem, da mulher, e Deus os criou, homem e mulher, disse que eram para ser fecundos, logo Deus criou primeiro a família, né? Deus também vai falar do sacrifício de Abraão com seu filho Isaque, ou seja, vai mostrar pela queda do homem aquilo que já era preparação enquanto Jesus. Isaque é esse símbolo de Jesus, que seria sacrificado por seu pai, só que no caso de Jesus, Deus não desistiu, não mandou um anjo vir aqui para a terra e dizer, para aí, não crucifique meu filho não, porque era necessário para a nossa salvação. Então nós temos na verdade um apanhado de tudo que é a criação, o homem no jardim do Éden e o objetivo de Deus quando criou o homem, a queda, aquilo que Deus formulou como a sua religião e o formato, que seria pelos sacrifícios, e o dia de hoje. Então nós vimos o testemunho no Evangelho de hoje, que as mulheres, e aqui são citadas algumas mulheres, e toda vez que a Bíblia traz para nós um conjunto de nomes ou muitos detalhes sobre algo, quer dizer que aquele algo é um fato verdadeiro. E olha só, passando o Shabat, quem é o Shabat? O 7º dia, o dia do Senhor. Maria de Magdala, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir embalsamar Jesus. Então, está nomeando pessoas que foram ver Jesus, que dia? No primeiro dia da semana, ou seja, amanheceu, já tinha passado o Shabat, agora era domingo, primeiro dia da semana, e no primeiro dia da semana, elas estavam preocupadas para saber quem que vai tirar essa pedra. E o Evangelho vai dizer que era uma pedra enorme, deve ter dado muito trabalho. Isso era a primeira coisa. A segunda coisa que a gente precisa entender é que os judeus que eram corrompidos, aqueles judeus do tempo de Jesus, que eu venho dizendo o tempo todo, eram uma raça corrompida, disseram para Pilatos, olha, pode ser que os discípulos dele venham roubar o corpo de Jesus para depois alegar que ele ressuscitou. Porque Jesus tinha anunciado que ia ressuscitar no terceiro dia. Então deixa os guardas aí tomando conta do sepulcro, que eu quero ver se ele vai ressuscitar mesmo. E ao chegar lá, as mulheres encontram a pedra removida e um jovem, ou seja, o anjo de Deus, para anunciar a essas mulheres o que de fato aconteceu. Porque se elas chegassem lá com a pedra removida sem ter ninguém para dizer alguma coisa, roubaram o corpo de Jesus, onde foi, mas o anjo estava lá para garantir que Jesus ressuscitou. E alguns teólogos inclusive dizem que a pedra foi rolada não para Jesus sair do túmulo, mas para mostrar que Jesus ressuscitou, não está mais lá. Ressuscitou para nós, o que ele pregou para nós não é uma mentira. E nós vamos observar essas verdades ao longo agora, depois do domingo de Páscoa, depois de amanhã, nós vamos ver Jesus resgatando os seus discípulos que estavam muito tristes em preparação a Pentecostes. Ou seja, ontem nós ficamos muito tristes, embora eu tenha dito ontem que o dia de ontem era um dia de profundo pesar e tristeza, e ao mesmo tempo de muita alegria e felicidade. Tristeza porque nosso Senhor morreu, felicidade porque a morte dele nos deu a salvação. E esse é o objetivo de Jesus, o objetivo de Deus. Eu costumo dizer que o Deus dos cristãos, que é o mesmo Deus dos judeus, é o único Deus que, sendo Deus e não precisando do ser humano, se faz necessitar do ser humano. Vai correr atrás do ser humano. Ou seja, quer ser amado pelo ser humano e não temido, como os outros deuses das outras religiões. Ou, como eu gosto de dizer, agremiações religiosas, porque religião só tem uma única religião, e várias
agremiações religiosas. E por que, padre, só tem uma religião? Porque só existe um Deus. Se existisse de fato vários deuses, teríamos várias religiões, mas só existe um Deus. Por existir um único Deus, existe uma só religião. E as agremiações religiosas disputam para saber qual delas é esta religião. E a briga está aí. Porque quem tiver a chance de provar que essa agremiação da qual participa é a religião única, acabou-se. A intolerância vai subir no mais alto grau e vamos querer agora matar todos aqueles que não participam da religião verdadeira. Sem ter essa certeza, os judeus da época de Jesus e antes um pouquinho já estavam corrompidos, querendo matar todo mundo, querendo que todo mundo estivesse fora da graça de Deus. Imagina se tiverem a certeza, se nós aqui tivermos, não, a igreja ortodoxa é que é a religião verdadeira. Misericórdia, vamos encampar guerra contra os nossos irmãos da igreja romana. Pense aí. Ou o contrário, a igreja romana é que faz parte da religião verdadeira. Misericórdia, vamos matar os ortodoxos e os evangélicos também. Afinal de contas, eles fazem parte da religião falsa, estão todos no inferno. Mas a gente sabe que não é assim. Deus é misericordioso para com todos nós. E o sacrifício de Jesus não foi para morrer pelos católicos. Jesus não morreu pelos católicos. Jesus não morreu pelos judeus apenas. Jesus morreu por toda a humanidade. Por aqueles que aceitam a mensagem dele e por aqueles que duvidam dessa mensagem. Inclusive por aqueles que se assumem como satanistas. Ou seja, mas padre, Jesus morreu por aquele que adora Satanás? Sim, morreu para salvar a alma do sujeito que jura de pé junto que adora Satanás. Morreu para este objetivo. Agora, óbvio que adorando Satanás e declarando isso, esse sujeito já diz que o céu não é o lugar dele. Ele não quer participar do céu. Ele quer ir para junto do pai dele, que ele declara ser Satanás. Entendem? Ainda assim, com muita tristeza, foi para salvar a alma desses sujeitos também que Jesus morreu na cruz. Em Jesus não há nada de incoerente. Ou seja, Jesus, quando traz a pregação dessa vida nova, ele mesmo vive essa vida nova antes de nos convidar a viver. Ou seja, não há um sacrifício que nós possamos querer fazer para agradar a Deus que Jesus não tenha feito antes para agradar ao seu Pai. Ora, ele morreu na cruz. Ou seja, ele foi obediente e obediente até a morte, morte de cruz. Ah, pois muito bem. O dia de hoje a gente tem o Círio Pascal. Entramos com o Círio Pascal na igreja para mostrar que Cristo, a luz deste mundo, nos ilumina e nós acendemos as nossas velas, não é, no Círio Pascal. Ou seja, que de Jesus Cristo representado pelo Círio Pascal e acendendo as nossas velas, que essas velas que nós acendemos, que somos representação nossa, que é a representação nossa, possa também estar a luz de Cristo em nós. Muito bem. Os 5 cravos, representando as 5 chagas de Jesus, a coroa de espinhos, os pregos, os pregos nas mãos e nos pés, e a lança que perfurou o seu lado. Então o que acontece? O dia de hoje é rico em simbolismo, é rico nas leituras. A gente fazer as demais leituras, ou as leituras que foram propostas, uma delas diz o seguinte: a palavra de Deus é como a chuva que cai. A chuva, quando cai na terra, não volta para o céu, depois de evaporar, sem antes cumprir a sua missão. Qual é a missão da água da chuva quando cai? Dar a esta terra molhada condição para a vida ser gerada. Quando a gente vai para o sertão e vê aquilo tudo seco, né? Quando não chove por muito tempo, que tristeza. Mas quando chove no sertão, Ave Maria, o verde começa a tomar conta da paisagem. Por quê? Porque caiu a água e já podemos plantar para colher. Assim também é a palavra de Deus. Ela não volta para Deus, uma vez que ela foi lançada, sem cumprir a sua missão. Qual é a missão da palavra de Deus no dia de hoje? Nos garantir que Jesus, a quem nós, vivenciando essa semana, entrando com Ele em Jerusalém no domingo de Ramos, ceando com Ele e deixando que Ele lave os nossos pés, porque a única maneira que nós temos parte com Jesus
é deixando Jesus nos servir, para que, entendendo que o nosso Mestre quer nos servir, nós também não sejamos soberbos e queiramos servir ao nosso próximo. Chorando a morte de Jesus ontem, na sexta-feira, mas tendo a certeza de sua ressurreição, hoje celebramos essa vigília que, saindo da morte para a vida, cantamos já desde o dia de hoje, Cristo ressuscitou, culminando amanhã, na Páscoa, ou seja, na festa realmente da Páscoa, onde todas as leituras vão dizer glória, glória, glória a Deus nas alturas, aleluia, Cristo ressuscitou para nós. E aí, quando a gente fizer isso, a gente também tem que comemorar outra coisa, olhar para trás e avaliar esses 40 dias de quaresma. Eu consegui dar a Deus esse presente que eu me comprometi lá no início? Eu consegui converter o meu coração? Eu consegui largar parte dos meus vícios ou algum vício em particular? Eu consegui vencer isto? Se conseguir, aleluia, Cristo ressuscitou. Se não conseguir, manter o meu compromisso para poder ser liberto dessas coisas que nos afastam de Deus. Deus é muito simples. É extremamente simples. Chega a ser simplório e tão simples que é Deus se comunicando conosco. O que é que Deus quer de nós? Que a gente o ame. Quando a gente ama, a gente muda de direção. As pessoas vão dizer, mas isso é um sacrifício. Eu quero ir para a balada, eu quero ir para isso, eu quero ir para aquilo. Gente, sacrifício é aquilo que me custa muito caro e eu não tenho nenhum prazer em fazer. Por exemplo, varrer a casa. Dependendo da pessoa, Maria é um porre. Meu pai, por exemplo, gostava de fazer tudo. Limpar a casa, lavar roupa. Desce para ele um tonel de roupa suja para ele lavar, que ele ia lavar o dia todo com alegria. Mas não peça para ele arrumar a cozinha, não. Entendeu? Para ele era um sacrifício. Ele fazia porque não tinha jeito, mas era um sacrifício ter que arrumar a cozinha. Ele dizia, isso é coisa de doido. A gente faz as coisas, lava e daqui a pouco já tem coisa suja. Como é que pode isso? Ele não conseguia entender como que se conseguia sujar tanta coisa numa cozinha. Entrava na cozinha já tinha meia dúzia de coisas sujas. Então ele não gostava desse trabalho. Ele preferia ou varrer a casa e arrumar a casa, ou lavar a roupa. Então, isso é sacrificante. O que é sacrificante na nossa vida? Aquilo que nós não gostamos de fazer. Então percebam, se amar a Deus é algo que a gente vai gostar de fazer, não é sacrifício mudar a nossa vida e adequar ela àquilo que Deus nos pede. Então, quando Deus nos pede para parar de beber porque a gente bebe que nem uma esponja, se é sacrifício para nós é porque a gente ainda gosta muito de beber e gosta mais de beber do que de mudar a nossa vida. Mas no momento que o nosso amor por Deus for maior do que o nosso amor pela bebida, já não vai ser sacrifício. Digo, olha, eu abro mão por causa do amor que eu tenho a Deus nosso Senhor. Eu descobrindo em Deus nosso Senhor uma vida nova, uma forma nova de viver e uma alegria, essas outras coisas já não tem mais importância. E antes que vocês pensem que o Padre está fazendo campanha contra a bebida alcoólica, vinho, cerveja, ou seja lá qual for a outra, não, o Padre não está fazendo isso. O Padre está falando das pessoas que não têm controle. Aquelas pessoas que enchem a cara, acordam para beber e bebem para dormir. Certo? São as pessoas que estão beirando o risco de serem chamadas de alcoólatras. Ou seja, aquela pessoa que deixou o vício da bebida lhe dominar. Mas isso serve para tudo. Aquela pessoa que gosta muito do seu cigarrinho. Eu gosto muito de Jesus, mas gosto mais do meu cigarro. Então, meu cigarro não larga. Eu gosto muito de falar da vida alheia. Então, eu vou à missa, mas a língua coça, meu Deus do céu, se eu não falar da vida alheia, eu vou ter um troço. Por quê? Essas pessoas ainda não conseguem amar a Deus mais do que estas coisas. Então percebam, não é uma imposição. Lembra que eu disse a vocês? O cristão católico não é obrigado a fazer absolutamente nada. E é o que, padre? Ele é convidado a viver uma vida nova em Cristo. E essa vida nova parte de decisões. E todo santo dia eu tenho que estar decidindo alguma coisa. Hoje eu decido parar de fumar, amanhã eu decido parar de beber, amanhã eu decido parar de brigar com as pessoas, depois de amanhã eu decido parar de querer ter razão, né? Eu sou certo, eu sou formado, eu sou PhD nisso, eu sou PhD naquilo, então tudo que eu faço está certo. Não é por aí, né?
Porque nós estamos sempre aprendendo e, de fato, nós podemos alcançar o mais alto status acadêmico, que, se não me engano, não me falha a memória, é PhD. Ou seja, antigamente você tinha um mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? E agora inventaram o PhD. Ou seja, a gente vai aumentando a escala de conhecimento, né? Quando você diz que alguém é PhD em alguma coisa, a opinião dessa pessoa acabou-se. Ninguém vai contradizer, porque ele estudou mais do que os demais e conhece a fundo aquele assunto. Logo, quando ele falar daquele assunto, pode ter certeza que ele está falando coisa certa. Se ele for honesto, ele vai estar sempre falando a coisa certa. Isso, em teoria, é o que significa dizer o cidadão ser PhD em algum assunto. Ponto. Mas isso não nos dá o direito de não olharmos para o que o outro fala com instinto, com o espírito de estudante. Entende? Se a gente olhar para o que as pessoas falam, querendo aprender alguma coisa, nós vamos sim abrir o nosso coração e nossa mente para algo que a gente às vezes nem conhece e não sabia que não conhecia. Por quê? Porque a gente é PhD, é doutor, é pós-doutor. O doutor dos doutores, o PhD dos PhDs, se permitia aprender com Maria. Ele aprendeu que a hora de fazer o milagre é que hora? Na hora que as pessoas precisam. Lembra? Jesus está lá nas bodas de Canaã, a mãe dele chama: ô meu filho, está faltando vinho, ó, o vinho está acabando, eles vão passar vergonha. Minha mãe, a minha hora ainda não chegou, a hora estabelecida com o pai não chegou. Aí Maria olha para ele: peraí, rapaz, que eu vou te mostrar que a hora não chegou. Chama os funcionários: ô filhinho, vem cá na cozinha com a mamãe. Diz: olha, faça o que ele vos mandar, porque ele vai dar um jeito. Então Jesus aprendeu com a sua mãe. Jesus também aprendeu com aquela mulher cuja filha estava cruelmente atormentada por um demônio, que também ele pode fazer o milagre para as ovelhas perdidas que não são da casa de Israel. O que é que ele responde para aquela mulher? Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vim aqui atender estrangeiro. Eu vim atender o povo de Israel. E a mulher insiste, se joga na frente dele, se prostra na frente dele, impedindo que ele passe. E ele vai dizer: não é lícito tirar o pão da boca dos príncipes, dos filhos, para dar aos cães. Aí tu ofende a criatura. E ela diz: não tem problema. Os cães também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Eu quero a minha filha curada. Você pode dizer o que você quiser. Então Jesus aprendeu e disse para aquela mulher: grande é a tua fé. Aprendeu que não somente o povo de Israel, para quem ele realmente foi designado, merecia a atenção dele, mas os estrangeiros que o procuravam de coração sincero. Ora, se Jesus, que é o mestre dos mestres, se dispôs a aprender coisas no meio do caminho, por que nós vamos ser tão arrogantes e, diante daquilo que nós já estudamos, vamos dizer: não precisamos mais de nada? E por que você está dizendo isso, padre? Porque, como eu disse ontem, ou foi anteontem, não lembro, a Semana Santa, missa é coisa de católico. Semana Santa é coisa de católico que gosta muito de missa. E sexta, sábado e domingo da Semana Santa é para quem é apaixonado por missa. Por quê? Porque nem todo mundo dá atenção aos ensinamentos e ao aprendizado que estão permeados nesses 3 dias, sobretudo quinta, sexta e sábado, dia de hoje. Amanhã em diante a gente vai comemorar, mas esses 3 dias são tão importantes para nós que a gente não dá conta, não dá fé de que nesses 3 dias estão os bens mais preciosos que nós cristãos podemos ter na igreja. A instituição da Eucaristia na Quinta-feira Santa, a instituição do sacerdócio e, junto com a instituição do sacerdócio e a Eucaristia, a validação de todos os demais sacramentos que a igreja tem. Fonte de vida para nós, ou seja, nos ajuda a nossa caminhada até a vida eterna. A sexta-feira, o dia da nossa alegria espiritual, porque Jesus morreu para nós e venceu a morte e nos deu a salvação. E o sábado de aleluia é exatamente essa vigília e o cantar o primeiro aleluia. Rompeu a madrugada, sábado para domingo, Cristo ressuscitou para nós, e de manhã cedo as mulheres no domingo de Páscoa só fazem confirmar, ou seja, elas vão lá e Jesus não está mais lá, dizendo para nós que na verdade ele ressuscitou na madrugada do sábado para o domingo.
Então, que o Cristo ressuscitado possa ressuscitar também a nossa vida, os nossos planos, os nossos desejos, aquilo que a gente planejou para sonhar e executar nessa vida. E que nossos planos estejam de acordo com a vida nova que Jesus quer para cada um de nós. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima.